Vamos agora para as notícias de política. O ministro Luiz Fux, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, votou nesta quarta-feira, quarto dia do julgamento da trama golpista, para absolver o ex-presidente Jair Bolsonaro de todos os crimes. Fux divergiu dos ministros Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, e de Flávio Dino, e o placar, que é de 2-1 pela condenação. Faltam os votos ainda dos ministros Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, que devem apresentar seus argumentos hoje, a partir das 14h. O julgamento foi alterado para o período vespertino após as mais de 11 horas que Fux levou para proferir o voto. Vamos ver o momento em que Fux dá absolvição a Bolsonaro. Não há provas suficientes para imputar ao réu Jair Messias Bolsonaro os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, artigo 163, parágrafo 1 do CP, e deterioração de patrimônio tombado, artigo 62.1 da Lei Ambiental 9605. Resta, então, a imputação do delito de organização criminosa, com relação ao qual já esclareci nas premissas teóricas que a existência de um suposto plano criminoso, suposto, não basta para sua caracterização, vale dizer, para a caracterização da organização criminosa. E além de votar para absolver Bolsonaro, Fux também defendeu a absolvição de Almir Garnier, Paulo Sérgio Nogueira e Anderson Torres, além de Alexandre Ramagem e Augusto Heleno. No caso de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, e Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, Fux voltou para condená-los por um dos crimes, a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Com isso, o STF formou maioria. Fux também acolheu a preliminar de cerceamento de defesa por excesso de dados no processo e reconheceu a validade da delação de Mauro Cid, formando maioria no STF para manter o acordo firmado com a PGR 3-0. Fux ainda defendeu a suspensão da ação contra Alexandre Ramagem, ex-chefe da ABIN, e divergiu de Moraes e Dino ao afirmar que não há golpe de Estado sem a deposição de um governo eleito. Também divergiu ao rejeitar o regime de organização criminosa, afirmando... Ele também divergiu ao rejeitar o crime de organização criminosa, afirmando que não basta um plano criminoso para caracterizar o delito, e argumentou que o golpe de Estado e a abolição do Estado Democrático de Direito configuram, em tese, apenas um único crime, e declarou a incompetência absoluta do STF para julgar a trama golpista, e defendeu que o caso deveria ter sido analisado pelo plenário, não pela primeira turma. Vamos ouvir mais uma sonora. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. A posição é bastante distinta do que o Fux teve nos casos do 8 de janeiro e ao analisar o caso do primeiro condenado pelos ataques em setembro de 2023. Fux acompanhou na íntegra o voto do relator Alexandre de Moraes, votando para condenar o réu Aécio Lúcio Costa e, posteriormente, outros executores do 8 de janeiro por abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, associação criminosa, dano qualificado contra o patrimônio da União e deteriorização de patrimônio tombado, crimes que Fux não... Só um minuto.
São crimes que agora o Fux não vê no Núcleo 1, né, pessoal? Demos uma pausa, mas ao vivo tem dessas coisas. Sobre isso eu converso com os nossos convidados. Professor Marajá, conta um pouco pra gente sua opinião. Antes disso, você quer dar sua opinião sobre outro assunto, né? Sim, só aproveitando um gancho, antes de entrarmos nessa fala do Fux, Isabela, na pauta anterior, só para fazer um breve comentário sobre a questão da nossa juíza, né? A gente está falando de um juiz do magistrado Supremo, que ontem fez uma belíssima fala. Não poderia deixar de fazer um rápido comentário sobre a juíza Mônica Miranda, aqui de Inhumas, né? Nesse caso do jovem que foi preso por porte ilegal de arma, já com 2 passagens. Então é importante lembrar que o tratamento pode ser humanizado e deve ser humanizado, mas o resultado final é que mais importa. Talvez aqui, né, é uma atribuição do judiciário fazer isso, que esse jovem não ficasse solto. E nesse caso, que ele aguardasse preventivamente preso, porque ele representa uma ameaça real, tendo em vista já ser reincidente. Então isso gera um desconforto ao cidadão de bem que vê uma pessoa dessa solta. Agora, sempre lembrando que é preciso respeitar o devido processo, trânsito, transitado em julgado da sentença penal. Mas não poderia deixar de também citar, Isabela, a importância das forças de segurança. Ele foi preso, a polícia foi lá, atuou, prendeu. Nós tivemos aí no caso anterior, aquele jovem que foi morto, né, por atropelamento, que reforça a importância da ação das nossas forças de segurança com relação à blitz, da lei seca. Enfim, quero parabenizar o governador Caiado e as nossas forças de segurança por sempre estarem protegendo o cidadão. Quero dizer de forma clara e categórica, muito obrigado pelo seu serviço. É por isso que o nosso estado está entre os mais seguros do Brasil, né? Então nós não podemos deixar de fazer só essa breve observação e agora vamos falar do Fux. Ontem foi um dia muito alegre no Brasil, Mariana, né? Ontem foi um banho, foi uma aula de Constituição, a gente sempre traz ela aqui, né, para nos acompanhar e a gente sempre cita artigos. Ontem o ministro Luiz Fux lavou a alma do cidadão brasileiro, porque na hora que ele traz o seu voto, e ele fez até agora o voto mais longo de todos os ministros, ele não fala só de uma forma alegórica, de uma forma retórica, não, ele fundamenta muito bem, né? E isso traz uma esperança para nós. Por quê? Porque o direito tem que ser justo. Ele age como um juiz. Aliás, dos ministros, Isabela, é o único ministro do Supremo que é juiz de carreira de origem. Aí alguém vai dizer o seguinte, não, mas o Flávio Dino também era. Mas o Flávio Dino abandonou a magistratura para se tornar político. Então, tornou-se político, naturalmente ele assume um lado. Mas Fux não. Fux é um juiz técnico, embora tenha sido nomeado, escolhido pelo Lula, mas ele tem uma imparcialidade exemplar. E é assim que deve funcionar o judiciário. Só para finalizar, Isabela, lembrando para o nosso ouvinte, telespectador, nosso internauta que está em casa, como é que funciona, né, o tribunal? Um tribunal que a gente tem de herança grega, quando a gente estuda a história do direito, lá nos códigos de Drácon, Sol e Clístenes, século V, VI a.C., que é incorporado no direito romano, incorporado no romano germânico, que se forja entre o século V e o XV, e que influencia o direito português e espanhol, chega para nós brasileiros pelas ordenações manuelinas, filipinas e afoncinas. Esse direito estabelece 4 peças. O juiz, o papel dele é julgar. O acusador, no caso do Ministério Público, ele tem que fazer as acusações. Os advogados defendem, inclusive a palavra advogado é grega, e o réu é aquele que vai passar por o processo. Então, quando o Fux se coloca como juiz imparcial, o que ele está fazendo? Ele está cumprindo o papel de juiz. Né? Diferente dos outros ministros, que a gente critica a forma como eles colocaram, porque não agem como juiz. E aqui quero fazer uma crítica específica, só para concluir, ao Alexandre de Moraes. Porque ele, vindo do Ministério Público, existe uma regra do 5º Constitucional que versa sobre a ideia de que alguns representantes da OAB e também no Ministério Público, nós não vamos entrar nisso agora porque não tem tempo, também possam participar desse processo seletivo, mas ele é oriundo de Ministério Público. Então, às vezes, ele confunde, se intencionalmente ou não, o papel de juiz com o papel de Ministério Público. E muitas vezes ele acusa, ele estabelece oitivas, ele fez muita coisa errada. Mas o ministro Fux, mais uma vez, muito obrigado pelo trabalho do senhor. O senhor deu uma aula, o senhor mostrou que ainda existe um direito de pé nesse país, embora a nossa democracia seja relativa, mas ainda existe esperança. E a gente aguarda, Isabela, que tempos melhores venham, que isso seja respeitado, como foi para o Lula, julgamento de primeira, segunda, terceira, última instância, antes dessa condenação.
Obrigada, professor, pela sua opinião, muito bem fundamentada, né? Vamos agora para Cleiton. Cleiton, você acha que o posicionamento do ministro Fux, que divergiu de Dino e que divergiu de Moraes, foi algo, assim, bacana que ele fez, foi bem fundamentado, ou foi algo apenas para, né, ali incitar uma oposição? Isabela, primeiro nós precisamos conversar, dizer para todos sobre a história do Fux. Quem é o Fux? Como o professor mesmo disse, Fux foi um juiz de carreira, foi nomeado pelo presidente Lula. Fux tem na trajetória do direito, ele tem uma pegada punitivista, sempre foi punitivista, né? Ele foi aquele que fez uma conversa secreta com Dallagnol. Dallagnol é aquele promotor da Lava Jato que condenou o presidente Lula. Então, o que o Dallagnol disse? No Fux, eu confio. Então, o Fux, ele tem uma trajetória de direita. Então, pensávamos que o Fux era apenas mais alguém de direita, punitivista, dentro do STF. E o que nós acompanhamos agora nesse julgamento do 8 de janeiro por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito? Que o Fux puniu mais de 600 pessoas. Ele foi na sua linha, na sua natureza, que é ser punitivista e não legalista. Agora veio para o núcleo central do golpe, com 8 pessoas principais, né? E ele veio punindo algumas pessoas por abolição do Estado Democrático de Direito, E aí puniu, inclusive, que é bom destacar essa contradição, puniu o ajudante de ordens, que é o Mauro Cid. Puniu ele por tentativa de golpe, por abolição do Estado Democrático de Direito. E o ajudante de ordens ajudava quem? O seu patrão, o capitão Bolsonaro. Então, Mauro Cid, ele recebia ordens do Bolsonaro. Ele sabia de tudo, inclusive nas suas delações, ele cita o Bolsonaro. Bolsonaro tinha o controle, se reuniu com generais, com alta patente do Exército, para tramar um golpe, para viabilizar o golpe e a sua permanência, porque o golpe, você não dá ele hoje, ele acaba, ele tem que permanecer, você tem que acabar com as instituições, né, os poderes moderadores. Então, aí vem o Fux e de repente dá uma guinada, mais ainda ao bolsonarismo. Aí entra a parte política dele, né? Eu não sei se por covardia ou porque ele flerta mesmo com o bolsonarismo. O que ele faz? Ele pega o mentor do golpe, aquele que tinha todo o controle do golpe, o que seria privilegiado, né, que continuaria no poder, que é o presidente Bolsonaro, e dá um voto a favor de Bolsonaro, não condenando por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito de golpe de Estado. Ou seja, aí mostra a contradição, aí mostra que foi um voto político e não um voto daquele juiz raiz que nós conhecemos lá do passado, que era um juiz punitivista. E quais os efeitos disso? Os efeitos, considerando a maioria do STF, os efeitos jurídicos, é que ele será voto vencido. Mas os efeitos políticos, a gente vê aí já, né, essa empolgação, inclusive aqui do colega, né, assanha, dá um fôlego, dá mais narrativa, mais discursos à ala bolsonarista, sobretudo a radical. E essa aí, que eu sempre disse aqui em todos os momentos, que é muito perigosa, porque a partir disso, a gente pode ter escaladas de violência, porque esse pessoal, esses 12% da ala bolsonarista, não estou dizendo direita, porque tem a direita, tem a extrema-direita bolsonarista. Essa é perigosa, que conta aí com 12% no Brasil, que inclusive hoje está armada, porque o Bolsonaro facilitou o armamento desse pessoal, e aí pode surgir milícias, pode surgir atentado contra o ministro do STF. Aí fica esse questionamento. Fux, ele foi legalista ou foi covarde? Obrigada pela sua opinião também, muito bem fundamentada. Agora eu tenho uma dúvida para o professor Marajá. Professor, o senhor acha que o Fux de alguma forma foi incoerente, porque ele foi lá, condenou quem estava com a mão na massa ali, né, quem foi os invasores do dia 8, porém ele está, de certa forma, não condenando estes da primeira linha, né, Bolsonaro e outros aliados?
Excelente observação, Isabela. Veja, quando o juiz ele emite o seu voto, quando ele fundamenta, né, os motivos pelos quais ele condena ou absolve, porque esse é um dos papéis principais do juiz, ele precisa proteger o inocente, condenar o culpado e assim fazer a justiça. O que nós percebemos? A despeito de podermos até criticar e elogiar total ou parcialmente o que ele decidiu, mas o que é admirável foi a qualidade jurídica da forma como ele traz os votos, como ele respeita a Constituição. Isso é muito importante, porque veja, quando nós, há 2 semanas, tivemos aquela participação de Eduardo Tagliaferro na Comissão de Segurança do Senado, no dia que iniciou o julgamento do Bolsonaro, trazendo terabyte de dados que ele guardou quando participava daquela equipe do então presidente do TSE, né, o ministro Alexandre de Moraes, fazendo todo um controle social de mídias. E aonde ele manipulava de uma forma ilegal algumas atitudes, por exemplo, para que alguém possa ter a sua privacidade, né, desrespeitada, invadida, seja de dados, de internet, seja de telefone, é preciso que o Ministério Público, mediante pedido da Polícia Federal, ele haja. E aí, agindo o juiz, é que vai deliberar se sim ou se não. Existe um princípio que é sagrado no direito, Isabela, que é o princípio da inércia do judiciário. O judiciário não age, a não sei se ele for provocado. E o que nós percebemos ali? Um magistrado que ele inicia o inquérito, um magistrado que ele estabelece oitivas, que ele inclusive chegou ao absurdo, por exemplo, de proibir manifestação na Praça dos Três Poderes, sem pedido do PGR, sem manifestação do Ministério Público. Isso não é atribuição. Podemos até questionar se foi certo, se foi errado, mas é ilegal. Ou nós, como cidadãos brasileiros, nos unimos nessa Carta Constitucional de 88, que possa ter defeitos e virtudes, mas precisamos nos unificar em dizer o seguinte: todos são iguais em apenas uma única condição, perante a lei. Se nós sairmos disso, é aquilo que o ministro Fux reiterou para te devolver. Obrigada, professor. Só para concluir. Pode continuar, então. Só finalizando. O que ele vai dizer? Se isso não for observado, o processo é nulo. É isso aí.